Bom dia, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, por gentileza, no capítulo 22. Lucas 22, a partir do versículo 7, tem uma passagem muito conhecida por todos nós. No momento em que o Senhor vai partir o pão com os discípulos. E eu queria ler com os irmãos a partir do versículo 13. Lucas 22, 13, diz assim: E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. E lendo essa passagem, irmãos, especificamente no versículo 19, o Senhor ele usa essa expressão, fazer isso em memória de mim. Também é uma expressão muito conhecida por nós. E é muito interessante como que na construção da nossa memória, esse momento de partir o pão fica marcado como um dos sacramentos do cristianismo, né? E no estudo histórico sobre a construção da memória, tem 3 maneiras predominantes de que uma civilização ou uma sociedade constroem e reproduzem a memória, né? Tem uma área acadêmica específica para estudar como que a memória é construída, como que a memória é conservada, como que isso se reflete numa dada comunidade. E as 3 principais, as 3 que são as mais comuns, é a história oral, a história escrita e a história tradicional ou a história traditiva. E a gente tem exemplos desses 3 tipos na própria Bíblia. A história oral, em Deuteronômio, né, por intermédio de Moisés, o Senhor instruiu os pais a ensinarem a lei para os filhos, quando estiverem caminhando, quando estiverem nas suas casas. E essa é uma maneira de conservar a memória do que é a lei, do que o Senhor fez, de como o Senhor libertou o povo do Egito. E um exemplo de história escrita é a própria Bíblia. A palavra é um exemplo de memória escrita. E a mesa, o partir do pão, esse momento que nós vamos ter agora, é um exemplo de memória tradicional. E o interessante é que dessas 3, a que tem uma maior taxa ou porcentagem de conservação da memória é justamente a tradicional, é a traditiva. Então, dentro da Bíblia, quando a gente vai ler sobre essa memória oral, né, dos pais que passavam a lei para os filhos e falavam do que o Senhor fez pelo povo, resgatou do Egito, a aliança com Abraão, a gente vê na própria Bíblia que a conservação dessa memória não foi efetiva. O povo, a gente tem vários relatos disso, em Juízes principalmente, mas também no decorrer de Êxodo, quando o povo está no deserto, né? E assim, o povo se esquecia do que Deus fez, o povo deixava de se lembrar, falava, passou uma geração e veio uma geração que não se lembrava do que o Senhor fez. Né? Então a gente vê que desses 3, a história oral era a que menos conservava a memória mesmo daquilo que tinha sido feito. E apesar da história escrita também ser muito efetiva, ela ainda tem essas questões de questionamento. Então, por exemplo, entre nós aqui, eu creio que não tem ninguém que não creia que a Bíblia é inerrante. Para nós, para todos nós aqui, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Não tem nada aqui na Bíblia que possa ser questionado porque ela foi divinamente inspirada pelo Espírito. Mas para aqueles que não conhecem o Senhor, para aqueles que são ímpios, isso o valor da palavra de Deus é absolutamente relativo. Então, aquilo que está escrito aqui, para uma pessoa que não conhece o Senhor,
é ou balela ou é só lições legais para a vida assim que não tem muita importância. Então, mesmo para a história escrita tem essa dificuldade. Mas para a história traditiva, irmãos, apesar dela também não ser infalível, porque a gente também tem relatos na própria Bíblia de momentos em que a ceia do Senhor estava sendo tomada de maneira indevida, eu acredito que, eu não sei se, eu pelo menos na minha experiência pessoal, eu nunca tive uma conversa em que alguém falou, não, quando os cristãos eles partem o pão, na verdade eles estão fazendo outra coisa, eles pensam que é por causa do Senhor, que é por causa do sacrifício de Cristo, mas na verdade é outra coisa. Eu nunca ouvi isso de ninguém. Se chegasse um ímpio aqui e visse a gente fazendo esse momento, ele ia ter muito claro para ele que nós estamos fazendo isso para fazer memória do Senhor. E eu percebo que o Senhor, na sabedoria dele, que vai muito além, né, de métodos de conservação que o estudo da história desenvolveu, na sabedoria dele, conhecendo a nossa pequenez, a nossa dificuldade, o quanto nós somos falhos, ele instituiu esse momento dessa maneira porque ele sabia, se eles fizerem isso, eles vão se lembrar de mim. Então, sempre que nós estivermos aqui, nos domingos, partindo o pão, todos nós aqui vamos saber, nós estamos fazendo isso por um motivo muito específico, que é fazer memória do que o Senhor fez por nós na cruz. E isso é muito lindo, porque fazer memória do Senhor na cruz, eu já falei aqui algumas outras vezes que eu parti o pão, alguns outros irmãos já falaram isso também em compartilhares, mas fazer memória do Senhor, ele não se limita a esse momento que nós estamos tendo. É algo que nos impacta continuamente, porque fazer memória do que o Senhor fez por nós nos constrange de uma maneira, irmãos, que não tem como, né, quando nós tomamos consciência daquilo que o Senhor fez por nós, isso tem que gerar frutos na nossa vida, isso tem que transformar de alguma maneira a nossa vida. A gente não é mais a mesma pessoa quando a gente se dá conta. O Deus do universo, o Criador, ele se fez carne e morreu por um pecador como eu, né? Em Eclesiastes 3, fala lá que o Senhor colocou a eternidade no coração do homem sem que o homem soubesse quais eram os propósitos de Deus do princípio até o fim. Algumas traduções falam que Deus colocou o mundo no coração do homem, né? E eu acho que essa passagem expressa justamente isso. É como se o homem, mesmo no estado de maior depravação, mesmo no estado de impiedade, ele sabe que a vida não é simplesmente acaso, né? Como que a gente pode ver toda essa beleza da criação, né? Os céus declaram a glória do Criador dos céus. Então, a gente sabe que tem, mas a gente é tão pequeno, irmãos, a gente é tão falho que a gente se deixa levar por coisas tão bobas e a gente esquece, a gente se deixa cair na rotina e a gente esquece de que existe um Deus que criou o universo, que tem um propósito de convergir toda a criação no Filho dele, que é o nosso Senhor Jesus. E é justamente por isso que quando a Bíblia coloca essa dúvida em Eclesiastes, né, Deus colocou a eternidade no coração do homem, ela nos dá a resposta na confissão de Pedro, em João 6,68, que fala, Senhor, para onde mais nós podemos ir, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor colocou a eternidade no coração do homem e a resposta, a eternidade, está no Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Onde mais nós vamos encontrar um sentido pleno, um motivo genuíno para viver, se não for para a glória do Senhor? Nada mais faz sentido se não for vivido para o Senhor. E é por isso que a gente olha para essa mesa, a gente se lembra do sacrifício que o Senhor fez, a gente só pode agradecer. E isso impacta as nossas relações, porque quando a gente pensa, quando eu vou tratar com um irmão que às vezes está me ferindo ou está me fazendo mal de alguma maneira, eu vou pensar, né, a gente pensa, que injusto, né? Mas quando a gente lê Isaías 53, né, o Celso leu agora há pouco, nós cantamos a canção, você acha que o Senhor pensou quando ele estava na via? Que injusto. De todo mundo, o Senhor, ele era a pessoa, ele é a pessoa que poderia dizer, eu não mereço isso, porque ele de fato não merecia, né? Então, quando a gente vai se submeter uns aos outros, o Senhor se submeteu a um governo ímpio, porque ele sabia que fazendo isso, ele ia conceder a salvação. E o mais impressionante é que essa salvação o Senhor estava concedendo a pessoas perdidas,
Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Nós não éramos nada, irmãos. Nós não somos dignos de nada. Esse que é o cerne, é isso que é compreender essa mesa. Nós só estamos aqui hoje porque é o Senhor quem nos convida. Nós só estamos aqui hoje fazendo isso aqui agora porque o Senhor escolheu, de livre e espontânea vontade, derramar o sangue santo e precioso dele para salvar pecadores miseráveis, imerecedores e indignos como nós. Que grande alegria, irmãos. Que grande alegria estarmos aqui hoje. Então, que isso esteja gravado na nossa memória mesmo, que isso impacte o nosso dia a dia, que quando nós olharmos para os nossos irmãos, e quando nós olharmos para aqueles que ainda não conhecem o Senhor, que nós possamos ter uma aproximação piedosa, que nós possamos ter uma aproximação amorosa, porque nós sabemos que nós não merecíamos estar aqui. Estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Bendito seja o Senhor por isso. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pelo teu sangue, Senhor. Obrigado porque, sem merecermos, Senhor, o Senhor escolheu se fazer carne, Senhor, abrir mão da tua glória, Senhor, e derramar o seu sangue, Senhor, ser humilhado, Senhor, ser cuspido, Senhor, ser rejeitado por aqueles que eram sujos, Senhor, imundos, pecadores. E o Senhor fez para nos resgatar, Senhor. Que grande amor, Senhor. Incompreensível para nós, incompreensível para o mundo. Loucura, Senhor, para os gregos, Senhor. Escândalo para os judeus. Que possamos, Senhor, realmente, dia após dia, Senhor, sermos impactados pela verdade do seu Evangelho, Senhor, e que isso possa gerar fruto, Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor realmente guarde o nosso coração nesse momento e que o Senhor seja entronizado e exaltado no nosso meio. Em nome de Jesus que oramos. Queria pedir para os irmãos para cantarmos aquele canto Em Memória de Ti, Jesus de Nazaré, por favor. Jesus de Nazaré, nos reunimos hoje em teu nome, em memória de ti, porque é a tua vontade que no cálice e no pão te contemplemos, Senhor, em memória de ti, Cordeiro de Deus, que sua igreja lavou com seu sangue na cruz, reconciliados por ti ante o Pai de luz, somos um no Senhor, em perfeita unidade. Bendito seja, Senhor Jesus, exaltado seja teu nome, teu valor silencioso, teu amor vitorioso anunciaremos até que voltes, Senhor, Senhor.
igreja lavou com seu sangue na cruz, reconciliados por ti ante o Pai de luz. Somos um no Senhor, em perfeita unidade. Bendito seja Senhor Jesus, exaltado seja teu nome, teu valor silencioso, teu amor vitorioso, anunciaremos até que voltes, Senhor, Senhor. Bendito seja Senhor Jesus, exaltado seja teu nome, teu valor silencioso, teu amor vitorioso, anunciarei